Então, pessoal, dando sequência aqui à nossa resolução de exercício sobre o assunto do teste CPM, nós vamos tratar agora da nossa quarta questão, tá? Eu coloquei um destaquezinho aí para a questão e eu vou explicar para vocês o porquê. Então, vamos para a leitura. O gestor de projetos da empresa Russana Construções Limitada tem o desafio de executar determinado projeto dentro do limite de 50 semanas. Para que isso ocorra, os recursos alocados às tarefas devem ser suficientes para que diversas atividades sejam executadas em paralelo, mantendo-se a restrição de execução da tarefa sucessora apenas por motivo de necessidade existencial da atividade predecessora. O que é que ele está querendo dizer nesse contexto? Ele está querendo dizer que as atividades que não têm uma dependência existencial de precedência, elas podem, eu vou ter recurso suficiente para executá-las de forma paralela. Caso eu tenha, eu consigo executar e eu tenho um prazo de 50 semanas. Caso o meu recurso seja limitado, tá? Aí eu passo a ter uma dependência não só da questão existencial, mas eu passo a ter uma dependência também é, causada pela escassez de recursos. Certo? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que eu vá fazer uma construção residencial, uma construção civil. Então, para eu fazer a minha parte de superestrutura, meus pilares, minhas vigas, eu necessito da existência da atividade predecessora, que são fundações, certo? Então, essa é uma relação existencial. Eu só posso fazer essa parte de superestrutura caso as fundações sejam executadas. Então, tem a relação de término-início aí, uma questão existencial. Só que em diversos projetos que a gente vai desenvolver, a gente também tem a questão da dependência por motivo de não ter recurso suficiente para fazer as atividades em formato paralelo. Então, dentro do cenário que eu tenho recursos suficientes, o meu prazo é de 50 semanas. E dentro da relação de eu ter escassez de recursos, aí eu posso fazer até em 79 semanas, certo? Então, seguindo o contexto, eu tenho os dados da nossa questão, que eu estou passando aqui para vocês agora. Então, de acordo com a experiência da empreiteira, foi listada essas atividades. Então, eu tenho todas essas atividades, da atividade A até a atividade M, toda listada, descrita aí o que é cada atividade, as predecessoras e também as durações de cada uma dessas atividades, certo? Até a atividade N, na verdade, tá? Vamos ver o que é que ele solicita nessa questão. Solicita de resposta nessa questão. Então, considerando somente os limitantes de predecessoras e durações desse quadro, determine com o desenho do diagrama de rede. Então, eu tenho que fazer o desenho do diagrama de rede para eu determinar o caminho crítico, as durações e as folgas de cada uma dessas sequências, certo? Então, eu vou colocar aqui na nossa tela de resolução, e na tela de resolução eu já fiz algumas identificações das minhas sucessoras, certo? Eu já tenho a minha questão 4 de gestão de projeto, quais são as minhas atividades, tenho já as minhas predecessoras que foram dadas na questão, e eu listei aqui quem são as sucessoras, certo? Sucessora de A é a atividade B. Por quê? Como é que eu identifico isso? Porque eu identifico que A aqui é predecessora de B. Então, logo, a B vai ser a sucessora de A. Certo? Faço isso para todas elas e vou ter essa relação. E agora nós vamos fazer o diagrama, certo? Para eu seguir na questão, eu preciso desse diagrama todo feito, certo? Então, vou colocar aqui, vou chamar o meu primeiro nó, vou chamar aqui de nó 1. E a primeira atividade que eu começo a partir desse nó é o que? É a atividade que não tem predecessoras. Quem é ela? É a atividade A.
Atividade A não tem predecessor, então é a primeira atividade que eu vou ter. Então a indicação de A, já parto aqui para o meu segundo nó. Depois da atividade A, eu executo qual atividade? Executo a atividade B. Vem aqui para minha atividade B. Já vou para o meu próximo nó, meu nó 3. Quando eu terminar a atividade B, eu executo qual? Eu executo somente a atividade C. Então só vou ter uma seta saindo daqui. Vai ser para a atividade C. Eu já vou ter o meu quarto nó. Tudo bem? Depois da atividade C, eu tenho 3 atividades sendo executadas. Só para a gente acompanhar aqui, ó, vou marcando aqui o que está solucionado. Depois da atividade C, eu saio para 3 outras atividades. Então, eu vou ter 3 setas saindo daqui. Uma, 2, 3. Vou ter mais meus demais nós, que vão ser seguindo a sequência. Eu tenho nó 6, nó 7. Para as atividades D, E, I. Atividades D. Certo? Solucionei também esse ponto aqui. Depois da atividade D, eu vou fazer a atividade G. Certo? Depois da D, eu vou fazer a G. Tenho somente uma seta saindo daqui, que vai para a atividade G. Depois da G, eu já vou ter o meu oitavo nó. Bem? Também solucionei aqui. Agora da atividade E, eu vou sair para as atividades F e H. Então já tenho duas atividades. Aí eu começo também a fazer as minhas avaliações, ó, porque se eu sair saindo da atividade E, indo executar a F e a H, eu identifico que F eu não tenho mais nenhum indo para F, mas H eu identifico H nesse ponto aqui, depois da E H também depois de G. Então depois dessa atividade G, eu vou executar H também, ó. Então foi logo aqui, ó. Encontrei H aqui duas vezes e eu já estou em G e vou executar H. Só que para eu executar H, eu também preciso que a atividade E esteja executada, certo? Então, para eu seguir aqui de G para executar H, eu tenho que trazer E também. Então, eu tenho que fazer nesse nó 8 o encontro de G e E. O encontro G e E. Para eu poder sair de G e e executar H, certo? Então eu vou ter H saindo daqui, ó. Eu vou ter H saindo daqui, tá? E depois de E eu tenho outra atividade também. Eu só solucionei H até agora, mas depois de E eu vou ter F. Então eu vou ter somente F. Eu vou colocar aqui F. Já vou para o meu próximo nó. Eu vou chamar de nó 9. Certo? Acabei já solucionando essa questão aqui. E acabei que quando eu solucionei essa questão de H, eu precisei ir verificar onde tinha H também. Como era depois de G, acabei que esse ponto aqui também está solucionado. Depois de G eu executo H, depois de E eu executo H. Depois de F, eu vou executar o quê? Depois de F, eu vou executar J. Só que depois de I, também vou executar J. Então, eu tenho F e tenho I, necessitando de ser executada para eu conseguir executar J. O que é que eu faço? Faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou colocar também uma atividade fantasma indo aqui para esse nó. Faço as duas atividades se encontrarem em um único nó, porque a próxima atividade só é executada caso essas duas sejam executadas.
Então, a maneira mais comum assim de eu utilizar essas atividades fantasmas vai ser dessa forma, certo? Então, TJ aqui, e eu acabo que nessa primeira relação, depois de F eu cheguei em J, está resolvido. E depois de I eu cheguei em J. Depois de passando pela fantasma eu cheguei em J. Resolvido também. Aí vamos lá. Vou colocar os outros nós aqui, né? Vou colocar os nós 10, nó 11 aqui, certo? Depois de H eu faço o quê? Depois de H eu faço M. E veja que M já está indo lá para a atividade final, né? Então depois de H eu faço M. Vou colocar aqui. Como está indo lá para o final, vamos colocar ela bem longe aqui, né? Uma de M aqui. E estou indo lá para o meu nó final. Eu finalizo M ali. Certo? Então, acabei solucionando aqui. E acabei também já solucionando aqui, porque eu já estou levando M lá para o último nó. Certo? Depois de J, eu tenho K, tenho L. E depois de K e L, eu vou ter uma atividade única, que é N, e depois N já vai finalizar. Então tudo indica que eles vão se encontrar aqui, certo? Fazendo passo a passo. Depois de J, eu tenho K, tenho L. K. Vou ter aqui os meus próximos nós, que eu vou chamar nó 12, nó 13. É isso? Solucionei aqui, né? Ó. Solucionei aqui. Depois de K, eu vou para N. E depois de L, eu vou para N também. Certo? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso unificá-los em um único nó também para depois eu executar N. Não é isso? Porque eu não vou poder ter... se eu deixar independente, depois eu vou ter que sair com uma atividade N daqui e uma atividade N daqui. Eu não posso fazer isso. Cada atividade vai estar em uma seta apenas. Por isso que eu preciso fazer isso aqui. Ó. Colocar outra atividade para cá. Para depois daqui eu sair para minha atividade N. Certo? Então eu saio para minha atividade N. Sendo que N já vai ser a minha atividade final. É isso, ó. Depois KL para N. K para N, L para N. Então está solucionado aqui e aqui. E N vai para onde? N vai lá para o meu nó final. Eu já tenho o meu nó final aqui. Então ele vem aqui. Finalizo o 14º nó aqui. Pronto, aí está feito o meu diagrama e a partir daqui eu vou solucionar, verificando quais são os caminhos para calcular o caminho crítico. Então, pessoal, dei sequência aqui à resolução dessa questão. Tá? Nós tínhamos parados aqui no diagrama, tinha feito todo o diagrama de rede. O que eu fiz aqui foi adicionar as durações de cada uma dessas tarefas, certo? Coloquei logo aqui abaixo. E depois comecei a fazer os caminhos, todos os caminhos que nos levam do primeiro nó até o 14º nó. Para identificar, eu identifiquei 6 caminhos distintos, certo? E fui fazendo a identificação por cada tarefa. Por exemplo, esse primeiro caminho aqui eu tenho tarefa A, depois tarefa B, depois tarefa C, tarefa D, tarefa G, H e M. E depois eu faço o somatório de cada uma dessas tarefas.
duração de cada uma dessas tarefas. Aí eu vou ter 2, mais 4, mais 10, mais 6, mais 7, mais 9, mais 2. Fazendo esse somatório, eu tenho a duração desse caminho, certo? Fiz isso para todos os caminhos. Caminho 2, caminho 3, 4, 5 e 6. Então, eu extraí as durações. O somatório de maior valor vai me indicar o caminho crítico. E esse caminho crítico nós encontramos aqui nesse caminho número 4, que dura 44 semanas. Tendo essa duração máxima de 44 semanas, indica que eu não tenho folga nesse período. Então, ele é caminho crítico. Então, eu vou fazer a relação dele menos o próprio valor. Eu vou indicar uma folga 0 aqui, certo? E para os demais, o que é que eu vou fazer? Eu pego o caminho crítico, vou subtrair a duração de cada um desses caminhos. 44, que é o caminho crítico, menos 40, que é a duração dessa sequência. E acabo fazendo a identificação dessas folgas. Então, no primeiro caminho eu tenho 4 semanas de folga, no segundo 13 semanas, no terceiro 1 semana de folga, no quarto eu não tenho folga, porque esse é o meu caminho crítico, e eu tenho 3 semanas e 2 semanas nos últimos 2 caminhos. Sendo assim, a gente consegue solucionar aqui toda a questão.